Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar um pouco sobre a ideologia nazista no século XX e como ela se apresenta hoje no século XXI. Eu proponho a cada um de vocês para ter uma reflexão com muita seriedade sobre o nazismo, aqui no Brasil mesmo, como um problema contemporâneo. Como todo mundo sabe, o nazismo não foi e nem será o único acontecimento histórico de grande extensão da violência e da selvageria humana e do extermínio. No século XX mesmo, quando todo mundo sabe que foi quando Hitler estava na liderança, ele acreditava que a raça branca era pura e superior a todas as outras raças. Sendo assim, incentivou todos os alemães com a sua ideologia racista, preconceituosa, ditadora e xenofóbica. E em suas palestras ele dizia que os judeus estavam colocando os arianos em risco por causa da impureza da raça judaica e que não poderia haver miscigenação de ambas raças. Mas para deixar bem claro, não era só os judeus que eram perseguidos pelos nazistas. Ciganos, negros, deficientes físicos e mentais, homossexuais e comunistas também corriam risco de serem exterminados só porque eram vistos como raça inferior e impura. Essa perseguição foi macabra e insensível. Os judeus foram proibidos de comprar ou vender em qualquer comércio e depois disso a perseguição piorou mais ainda para os judeus e para todas as outras etnias. Todas essas pessoas que eram perseguidas e capturadas pelas pessoas nazistas, eles eram levados para campos de concentração e eram prisioneiros. Alguns judeus, eles foram obrigados a ficar em ambientes escuros e sem alimento. Eles tinham que ficar ali até morrer de fome, de alguma doença. E aqueles que conseguiam sobreviver, eles eram assassinados. E outros eram submetidos a experimentações bizarras no campo de concentração, sendo colocados em água bastante gelada para que os nazistas observassem o efeito da epidemia. Outros recebiam venenos e produtos químicos injetados na veia para que os nazistas pudessem testar e entender a sua eficácia. Muitas das vezes, quando nós falamos do nazismo, a gente só foca mais em Hitler. Mas, como todo mundo sabe, houve muitas pessoas que foram mortas, muitas pessoas que passaram fome, ficaram doentes, morreram por doenças, por causa dessas coisas, dessas atrocidades que Hitler cometeu durante a liderança dele. No Brasil mesmo, há muitas cicatrizes do nazismo, na Alemanha muito maior que aqui, porque houve uma violência física e moral com as pessoas muito grande nos centros nos campos de concentração que eles fizeram, em máquinas de morte. Foi uma grande destruição de pessoas. Então agora vamos ver um depoimento com um relato de algumas pessoas do que elas sofreram durante esse período nazista e como elas sobrevivem hoje. Vamos ver esse relato. Eles eram apenas crianças. Eu não sei como é que eu saí viva. A gente espera até o dia que vai morrer. Tão jovens, tentando sobreviver aos dias mais cruéis da história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial. Mais de 55 milhões de pessoas morreram nos quase 6 anos de conflito. Esses homens e essas mulheres escaparam com vida dessa tragédia. E agora os relatos deles e de outros 200 sobreviventes estão começando a ser divulgados pelo projeto Vozes do Holocausto, da Universidade de São Paulo. A grande maioria judeus.
perseguidos pelo ódio dos nazistas comandados por Adolf Hitler. A gente tinha que entregar as contas bancárias, todo o dinheiro, depois vinha a estrela que os judeus tinham que colocar ponto visível. A estrela amarela, a estrela de Davi, é a forma de marcar que aquele cidadão era judeu. E aí já começou a perseguição mesmo. Eles já fizeram um muro e prepararam o gueto. Os guetos foram montados pelos nazistas para isolar os judeus. A maldade era muito grande. Vamos dizer que uma família tivesse 2 filhos, 3 filhos, então chegavam e dá um para matar. Como? Como é possível? Existe filho que você dá para matar? Você não tem um filho para matar. Nas ruas havia mulheres mortas e nenéns querendo mamar. O transporte até os campos era feito em caminhões e trens. Não era um trem de gente, de bichos. Essa cidade foi feita tudo dentro do vagão. Fecharam a porta e só abriram ela em Auschwitz. Michel, judeu, nascido numa região da Tchecoslováquia que hoje pertence à Ucrânia, tinha apenas 12 anos quando chegou ao maior campo de extermínio criado pelos nazistas. Auschwitz, na Polônia. Multidão, milhares de pessoas, porque abriram as portas e jogaram todo mundo fora do trem. Foi a última vez que ele viu os pais. E assim como todos os meninos judeus, perdeu o nome, virou um número. O mesmo aconteceu com Rafael, judeu húngaro. 59.809 era meu nome. Ganhamos roupas listadas. Sair vivo de Auschwitz seria um milagre. Michel e Rafael só sobreviveram porque eram garotos saudáveis e foram recrutados para trabalhar para os alemães. Outros tiveram um destino diferente. Eu olhei para lá, tem chaminés, pensei que fábricas. Não eram fábricas. As câmaras de gás estavam presentes em todos os campos de extermínio, não só em Auschwitz. Na minha família, foi 68 pessoas para a câmara de gás. Crianças foram todas para os gás. E as mães, quase todas, foram juntas. Joseph, judeu, polonês, esteve a poucos passos de ter o mesmo fim. Eu vi 2 chaminés. Aí começaram a tirar a roupa da gente. Foi salvo por uma figura histórica, eternizada no cinema. Oskar Schindler. Antes de chegar à fila para o crematório, chegou o Schindler e gritou: José Frehoff, para cá. O filme A Lista de Schindler relata a história do empresário alemão, membro do Partido Nazista, que salvou os judeus do Holocausto. A gente via ele muito pouco, mas ele amava a vida. No fim, todos tinham uma certeza. Sobreviver o campo de concentração é 98% de sorte. Ainda mais quando há um segundo sofrimento, a fome. Você pode imaginar que comer saco de cimento. O barbante. Que nós achamos, comemos, estava tudo podre. Ou comemos ou morremos. Não tinha escolha. E foi assim até o fim da guerra, em 1945. No século XXI, eles apresentam a mesma ideologia do século XX, só que houve uma alteração só no nome. Em vez de ser nazismo, eles colocaram como neonazismo. Esse neo, que significa novo, né? Então, tipo, é um ressurgimento do nazismo no século XXI.
E a gente vê relatos, discursos políticos que tem aquela ideologia nazista. Você percebe quando você estudou muito sobre o nazismo, como se comporta um nazista. Então, quando você vê alguma pessoa tendo esses discursos, você percebe que aquela pessoa é um nazista. Você percebe que ele está ressurgindo o nazismo. E existem muitas etnias que sofrem e são perseguidos hoje no século XXI. Homossexuais são perseguidos por grupos neonazistas. Na Europa mesmo, cristãos são perseguidos por muçulmanos, pois são vistos como impuros e profanadores da fé. Na Alemanha, grupos de europeus patriotas perseguem imigrantes com discursos nazistas. Os ciganos não são aceitos na Europa, pois são vistos como trapaceiros, ladrões e perigosos. No Brasil mesmo, existem grupos neonazistas onde a maioria deles são jovens brancos com ensino superior e eles recordam as ideias xenofóbicas de Hitler, que acreditava que só a raça branca era pura e melhor que as outras. E esses grupos de jovens é conhecido como a Gangue dos Carecas, que se aliaram com a ideologia dos ingleses e europeus neonazistas. Eles perseguem homossexuais, negros, ciganos, os imigrantes, dizem serem uma raça pura e apenas brancos têm costumes e culturas valiosas. E as outras etnias só querem contaminar os princípios religiosos e acabar com a impureza que eles tanto alegam ter. Então, galera, eu deixo aí um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Espero que vocês se aprofundem mais no assunto do nazismo e façam essa reflexão para ver que o nazismo não foi bom e que até hoje muitas pessoas sofrem com o ressurgimento do neonazismo. Então, pesquisem um pouco e vamos lá para a gente renovar, a gente relembrar a nossa história. A gente não perder a nossa história e sabermos de tudo que aconteceu no passado e tudo que está acontecendo agora, para a gente ver que tudo que aconteceu no passado está acontecendo tudo novamente. Está tendo um ressurgimento. Então, vamos lá, galera. Estudem bastante. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado mesmo. E valeu pela atenção.